Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live mensal da XP Asset. Nosso objetivo aqui é trazer os principais assuntos que movimentaram o noticiário macroeconômico no Brasil e no mundo nas últimas semanas, aproveitar a presença dos gestores dos fundos aqui de gestão ativa para comentar os detalhes do mês e as perspectivas para as diferentes classes de ativos. A gente tem também aqui conosco a presença do Fernando Genta, nosso economista-chefe da XP Asset, que vai começar essa live comentando sobre o cenário macroeconômico e, na sequência, a participação dos nossos gestores, Marcos Peixoto, responsável pela estratégia de renda variável, Júlio Fernandes aqui com a gente, gestor da família Multimercado Macro, e o Fausto, gestor dos fundos de renda fixa e crédito privado. Lembrando que aqui é um espaço aberto, fiquem à vontade para fazer perguntas através do nosso Q&A, e a gente vai tentar passar por todas as dúvidas até o final da apresentação. Caso alguma pergunta ainda fique em aberto ou sem resposta, vocês podem nos contatar aqui através do nosso canal de relacionamento, através do e-mail ri@xpasset.com.br. Eu e o Pedro Chiesi, a gente vai ser o intermediador aqui para facilitar esse bate-papo, mas eu vou passar agora a palavra para o Fernando Genta, nosso economista-chefe da Asset. Bom dia a todos. Vamos falar aqui um pouco de como foi esse mês de junho, de cenário, perspectivas para julho e para o resto do ano, evidentemente. Embora o começo de julho tenha sido muito diferente de como foi junho, então vou descrever um cenário que não está tão compatível assim com a dinâmica recente de preços. Mas o mês passado foi mais um mês bom para a atividade econômica, então os indicadores que foram divulgados foram positivos. Os dados que a gente tem sempre defasados em termos de atividade, então os dados de maio estão sendo divulgados agora, a produção industrial que voltou a crescer, o IBCBR veio positivo também, acabou de sair agorinha o dado das vendas no varejo referentes ainda ao mês de maio também, crescimento de 1,5% na margem, um pouquinho abaixo do que a gente tinha, mas o fato é que a atividade até o mês de maio sobreviveu muito bem, então leituras baixas de crescimento devem ser vistas como algo positivo, dado o tamanho da crise que a gente teve, do que foi a segunda onda, e todos os que a gente chama de soft data, né? Então os indicadores de sentimento, aqueles indicadores cuja divulgação são mais tempestivos, têm boa correlação com a atividade, estão mostrando uma retomada bem forte em junho. Então, a gente sabe que o programa de vacinação vem andando super bem. Semana passada, o Ministério da Saúde entregou quase 14 milhões de doses. É a maior entrega até o momento, ajudado, evidentemente, por uma doação do governo americano de 3 milhões de doses da Janssen. Aquele nosso cenário de vacina, que era super construtivo no começo, chegou a virar padrão, consenso. Acho que agora está um pouco para trás. Então, agora eu já vejo quase todo o Brasil terminando a primeira fase de imunização aí, primeira fase de imunização que a gente chama 2 doses de Coronavac, uma dose única de Janssen ou uma de Pfizer ou AstraZeneca tendo a segunda dose 12 semanas depois, isso aí deve acabar em agosto. Tá? Então, a gente apanhava lá quando falava que 70% ia vacinar em setembro, mas não só vai acabar em agosto, como o que tem chamado a atenção é o percentual de brasileiros que têm se vacinado, então quase 90%. Quando você pega as faixas que já estão elegíveis a alguns grupos aí etários, 100% vacinado, evidentemente que esse 100% decorre muito mais de a gente calcular mal o tamanho das populações, mas o Brasil tem tudo para ser o país, ou um dos países, dos grandes com certeza, cuja população mais quer se vacinar. Então a gente deve ter resultados muito bons, já vem colhendo resultados muito bons, então há semanas a gente já vê o número de queda de mortes, que é um indicador que é um pouco mais defasado. A gente vê uma queda bem relevante no número de casos. Tinha tido uma distorção, porque o Rio Grande do Norte tinha reportado um monte de casos num dia defasado. Mas o indicador que eu gosto de acompanhar, que é hospitalizações, novas hospitalizações, né? Não o número de internados, mas novas hospitalizações, isso vem desabando. Então, em São Paulo, se a gente continuar no ritmo, e tudo leva a crer que a gente deve melhorar, já falo um pouquinho do risco, mas tudo leva a crer que a gente vai atingir o melhor patamar em termos de hospitalizações desde o início da pandemia em fevereiro do ano passado, em breve. É óbvio que depois que os números começaram a ficar maiores. O risco para isso, evidentemente, é a chegada de alguma cepa tipo a Delta. A gente já vê alguns casos de Delta aqui no estado de São Paulo, cujo rastreamento não mostra uma pessoa que viajou. Então, a gente não consegue rastrear totalmente isso. Alguns casos no Rio de Janeiro.
Mas não é nada claro, 2 pontos aqui são importantes. Não é nada claro que a Delta vá prevalecer sobre a P1, que é a cepa que dominou aqui no Brasil. E segundo, a Delta ela é uma mutação mais normal da doença. Em que sentido? Normal é que um vírus ele mute para ser mais contagioso, mas menos letal. O objetivo não é matar o hospedeiro. Essa é a evolução natural das coisas. Com a população toda vacinada, o impacto da Delta, mesmo que ela se tornasse predominante, é o que no mundo tem chamado de novo normal, a gente vê um aumento grande de casos no Reino Unido e Israel, por exemplo, mas sem contrapartida no número de internações e mortes. Tá? Então, a gente segue bastante construtivo, deve ter uma reabertura bem forte no terceiro trimestre. Pensando aí já na economia e no setor de serviços. Pensando na inflação, os números começaram a mostrar uma dinâmica aqui pior, mas mais alinhadas com o resto do mundo. Então, a gente vê um fenômeno global de inflação pressionada de bens ao longo aí do segundo trimestre. Quase todos os bancos centrais revisaram expressivamente as projeções de inflação para este ano. Continua sendo classificado como um fenômeno temporário, mas com impacto grande. Todos os bancos centrais aí se preocupam com como isso pode funcionar. Além dessa inflação de bens, a gente também tem o risco de uma inflação mais acelerada de serviços com a reabertura. Então, é fato que o IBGE, assim como os órgãos estatísticos mundo afora, não tem conseguido fazer a coleta a contento quando você pensa que restaurantes estavam fechados, ou às vezes isso aí está sendo feito por telefone. Agora, a gente tem uma reabertura e uma normalização do processo de cômputo dos dados. Seria razoável esperar um aumento aí da inflação de serviços. Isso já está no cenário de todo mundo. Como a reabertura no Brasil foi um pouco mais tarde, os analistas brasileiros estão tendo a vantagem de poder usar os outros países que já reabriram como laboratório. E é fato que, por hora, a gente não vê uma superinflação de serviços mundo afora. Está muito concentrado nessa parte de bens, seja por dificuldades na cadeia de produção, seja por um aumento da demanda, por hora, dado uma mudança comportamental, seja pela dinâmica do preço de commodities. Tá? Então, se a gente juntar tudo isso, quase todos os bancos centrais mundo afora ficaram mais hawkish, ficaram com uma postura mais preocupada com a inflação no mês de junho. Acho que o grande destaque, obviamente, é o Fed, uma reunião que a gente esperava que os membros falassem como é a discussão de quando vão começar a reduzir o ritmo de compra de ativos, né, o chamado tapering, essa redução. E quando eles divulgaram as projeções, a gente viu que tem um número considerável de diretores falando que subir o juro ano que vem já. Isso, obviamente, pegou todo mundo de surpresa, atropelou uma reunião que era para discutir redução de compra de ativo, todo mundo começou a discutir eventual alta de juros nos Estados Unidos. A entrevista coletiva do Powell, do chairman do Fed, na sequência, foi já num tom mais duro, falando, olha, a gente não está pensando nisso agora, não leve então a sério essas projeções. Mas depois disso a gente teve uma série de bancos centrais também tendo uma postura mais forte. Então o Banco Central chileno já sinalizou uma alta, então lá eles divulgam, eles têm o corredor monetário, que eles chamam, numa tradução ruim, que eles divulgam a expectativa deles da curva de juros com um intervalo de confiança, já mostrando uma alta em breve. O mercado já está trabalhando com uma alta na próxima reunião. E o Banxico surpreendendo todo mundo e já subindo, sem aviso prévio, numa decisão dividida, né, entre os membros, mas começando um processo de alta de juros sem maiores guidances, lembrando que o Banxico é um Banco Central do México que não é muito favorável a dar guidances, mas com toda a cara que esse não é um movimento isolado, eles também devem ter entrado num ciclo de juros. Quando a gente pensa em todo esse contexto e tenta trazer para o Brasil para pensar como isso afeta o nosso Banco Central, num primeiro momento, o Copom de junho foi lido como um evento ROC, porque lá os membros, a diretoria, admitiu que discutiram acelerar o passo para uma alta de 100 pontos. Enfim, depois teve uma série de eventos deles com o mercado, nós mesmos conversamos, e o que ficou claro é o seguinte, olha, nós mudamos o plano de voo. Como piorou a nossa projeção de inflação para o ano que vem, a gente abandonou a história do ajuste parcial e agora a gente acha que no nosso cenário base o juro tem que ir para o neutro. Como a gente abandonou uma estratégia de 5,5 para uma que o juro vai para 6,5, obviamente faz parte a gente discutir o pace. Então, discutiu-se o pace. Eles mandam o pace, que eu digo o ritmo de alta, tá? Que atualmente está indo de 75 nesse ciclo. Decidiram por 75, sinalizaram que a próxima vai ser 75 de novo, e que isso só não vai acontecer caso as expectativas de inflação, por exemplo, piorem para o ano que vem.
De lá para cá, essa postura mais forte conseguiu conter bem o movimento das expectativas, então o Banco Central foi bem sucedido, na nossa cabeça vai ser uma alta de 75 pontos de novo. A questão da energia elétrica no Brasil fez com que a gente revisasse já nosso IPCA descendo para 6,5, mas assim como terminar o ano na chamada bandeira vermelha 2 com valor mais alto puxa a inflação desse ano para cima, puxa a inflação do ano que vem para baixo. Se a gente fechar dezembro do ano que vem com bandeira vermelha 2, provavelmente é porque não choveu, e aí a gente vai ter tido um racionamento, e os preços, a economia, nada vai ser o nosso cenário. A gente atribui uma probabilidade baixa com o cenário de racionamento. Tudo isso depende do quanto que vai chover na temporada de chuva, que é um negócio que a gente não consegue projetar. Então, a gente acredita que o nosso Banco Central vai continuar subindo de 75 a 75. Ele diz que o cenário base dele, o juro vai para o neutro. O neutro é 6,5. A gente tem 7 de juro no nosso cenário. Por que a gente tem 7? Porque o próprio Banco Central divulga o balanço de risco. Ele fala, olha, a minha projeção central, o meu cenário base é essa, e ela está convergindo para a meta ano que vem, mas a simetria que eu vejo é para mais inflação. E como eu vejo uma simetria para mais inflação, eu tenho que fazer mais juro do que está no meu cenário base. Então, é basicamente por isso que a gente concorda com a comunicação do Banco Central, mas acha que ele vai levar o juro um pouco acima do que ele tem falado, mas ele nunca falou que ele vai levar o juro para 6,5. Ele fala, no meu cenário base, a inflação converge para a meta, com o juro indo para o neutro. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse jogo de palavras. A gente tem um cenário aqui, então, atividade a gente segue construtiva, um crescimento aí entre 5 e 5,5, a gente está na parte alta desse intervalo, com 5,4. Inflação para esse ano, a gente está trabalhando com 6,5 e uma Selic de 7. Para o ano que vem, a gente está com um juro de com PIB de 2,5, pensando eventualmente em revisar um pouco para baixo. Muito grande no ano que vem em relação à dinâmica eleitoral. Esses dias mesmo a gente viu aí um dos principais candidatos, o líder das pesquisas, falando que mudaria muita coisa na política econômica do que foi feito nos últimos anos. Isso aí certamente é lido com um certo grau de nervosismo por parte dos mercados. Óbvio que eu acho que os mercados, isso aí se por um lado está muito longe a eleição para começar a fazer preço, também é fato que começa-se a gerar uma tensão quando a gente vê um comportamento uniforme das pesquisas de opinião. O governo não conseguiu, é fato que, por mais que a gente acredite que essa CPI não vai conseguir gerar um fato novo que resulte no indiciamento do presidente, então ela não vai ter um efeito concreto nesse sentido, o impacto na popularidade do presidente está claro. A gente teve aí o início do auxílio emergencial novo para quase 40 milhões de pessoas, a gente teve uma extensão dele até outubro, a economia está crescendo, o emprego formal está criando mais vagas do que nunca, o governo já sinaliza com um novo Bolsa Família que vai ser o dobro do atual, sinaliza com um impacto multibilionário aí na redução da tabela de imposto de renda para a pessoa física ano que vem, e a popularidade do governo segue, as mortes estão caindo, a vacinação está andando e a popularidade está bem estagnada, até piorando um pouco na margem. Então isso, de certa forma, começa a gerar um grau de apreensão, ainda bem incipiente nos mercados. Mas, para encerrar minha parte, é isso. A gente segue construtivo, pensando aqui no nosso cenário econômico com o Brasil. É um mundo que muda um pouco a postura dos bancos centrais, especialmente os emergentes, todos um pouco mais todos mais hawkish na margem. O Banco Central do Brasil, por ter largado antes nesse ciclo de alta de juros, pode manter o ritmo atual, lembrando que um ritmo de 75 pontos de alta por reunião é historicamente alto já. Então, a gente pensa, está com uma cabeça assim, um aperto monetário nas economias emergentes, ainda nos Estados Unidos, a gente vê uma discussão de juro ficando para meados do ano que vem, provavelmente para o início de 2023, bastante construtivo com atividade aqui. Eu acho que o impacto da reabertura tende a ser bastante forte, tá? Então, a velocidade de queda das internações em São Paulo e de outros lugares também, eu falo de São Paulo porque é aquele que divulga o dado diário, que a gente tem uma qualidade melhor, mas a Fiocruz divulga aí os boletins dela semanais ou a cada 2 semanas, analisando todos os estados da União. A velocidade de melhora é muito rápida, isso deve resultar numa reabertura bem rápida também. O risco para esse cenário, obviamente, é a mutação da Delta, que ainda não está claro que vai se materializar. E mesmo que se materialize,
o impacto vai ser muito menor do que a segunda onda, que já teve um impacto econômico, obviamente, razoavelmente baixo no Brasil. Então é isso da minha parte. O mês terminou super bom, agora começa com muita incerteza, né? Então, seja por causa dessa questão da popularidade do governo, seja por causa do risco da Delta, seja por causa simplesmente de uma reprecificação aí, as pessoas revendo os ativos americanos, eu deixo essa parte difícil para o julho, mas tirando esse ruído do começo do mês de julho, a gente ainda está bastante construtivo, tá? Junho foi um mês de afirmação desse cenário nosso otimista, e esse começo aí chacoalhando de julho não é o suficiente para fazer a gente mudar a nossa cabeça, não. Uma pincelada muito rápida de reforma tributária no nosso cenário. O governo vinculou a receita. Então, o que acontece? O governo está propondo, basicamente, começar a tributar dividendos em 20%, reduzir em 5 pontos percentuais a tributação do IRPJ, e do lado da pessoa física, acabar com a JCP, e do lado da pessoa física, uma nova tabela de imposto de renda, que aumente a faixa de isenção para R$ 2.500, e reduz aí o número de pessoas elegíveis ao desconto da declaração simplificada. Hoje em dia, o governo gasta uns 150 não, mas vai uns 50 bilhões de reais, acho que é justo, não, menos, uns 25 bilhões de reais o governo gasta por mês ou deixa de arrecadar por causa desse desconto da simplificada. A reforma foi forjada na Receita Federal, então ela tem uma série de pontos controversos, com um viés muito arrecadatório que podem inviabilizar aí alguns negócios. Então, a gente tem muita dúvida sobre o que vai aprovar, mas uma convicção muito grande que esse core da reforma, a saber, aí, redução do IRPJ, aumento de dividendos e nova tabela do imposto de renda, isso vai permanecer. Obviamente, muita coisa deve ser desaguada, porque o governo tem urgência em aprovar, porque ele precisa dessa receita para satisfazer, a título de lei de responsabilidade fiscal, o novo Bolsa Família. Então, esse é o incentivo que tem gerado toda a urgência do governo, e é por isso que a gente acredita que isso deve ser aprovado na Câmara mais tarde, em agosto, e no Senado em setembro. É isso da minha parte. Júlio, fique à vontade para fazer suas considerações. Bem, vamos lá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais uma live, encerrando o mês de junho. A gente sempre, eu acho que finais de período assim são sempre legais para a gente, né, internamente, fazer uma análise, né, uma retrospectiva de tudo que aconteceu. Após um ano de 2020, né, muito complicado, o primeiro semestre desse ano, né, de 21, também não deixou a desejar, né? A gente no Brasil começou o ano muito otimista, teve muita volatilidade, só para fins de comparação. Por exemplo, a nossa bolsa começou o ano ainda a 125, caiu a 108, voltou para 130. Então, apesar de no final do período, né, no final do semestre, a gente está vendo uma bolsa em alta, foi um período de muita volatilidade, né? O câmbio também subiu a 5,80, quase 6, voltou, né? Fechou o ano aí, o semestre um pouco abaixo de 5. Então, foi um semestre positivo para ativos brasileiros, positivo para ativos globais, né? O nosso otimismo se mantém intacto de médio prazo, mas relembrar que teve muita volatilidade. Eu queria começar aqui falando do mês de junho, né? Foi mais um mês positivo para todos os nossos fundos aqui na família Macro. Eu queria reforçar que após o final aí do semestre, o fundo XP Macro, né, que é o nosso fundo com maior histórico, já são mais de 5 anos, né, de track record, ele está com janelas de retorno positivas em todos os períodos aí que você olhar no ano, né, 12 meses, 24, 36, 48, 5 anos, retornos aí entre 130%, 160% do CDI, e no final e desde o início do fundo XP Macro, a gente está com retornos aí em torno de 150% do CDI. Eu queria também reforçar, a gente gosta de falar também do XP Macro Plus, nosso fundo de maior volatilidade, sempre relembrando que o XP Macro Plus é o fundo onde eu, o Bruno Marques, meu sócio, grande parte da nossa equipe tem 100% do patrimônio alocado, que é onde a gente sempre fala que é o nosso alinhamento máximo, né, com o cotista. O fundo XP Macro Plus
tem um histórico aí, se a gente pegar a janela de 12, 24, 36, são retornos acima de 200% do CDI. Tá? Eu gosto de frisar isso, assim, por exemplo, 12 meses eu não vou nem falar que o retorno está 15% contra 2%, mas uma janela de 2 anos, o CDI está 7%, o fundo está com retorno de 14%. Uma janela de 3 anos, o CDI está com 14%, o fundo está com retorno de 28%, é o tal do 200% do CDI. Então, só para frisar aqui essa performance. E o fundo XP Macro institucional, nosso fundo de menor volatilidade, que virou D+1 tem pouco tempo, ele também está no primeiro quartil da indústria aí contra os principais peers institucionais. Então, só para, eu acho interessante e importante a gente destacar, tá, o nosso histórico aqui de mais de 5 anos na gestão. Passando aqui para o mês de junho, a gente teve grandes ganhos aí na parte de bolsa, novamente, principalmente na parte da carteira de reabertura, né, naquele call nosso de vacinação que o Fernando sempre fala, né, que acabou se confirmando antes do que o esperado pelo mercado. A gente teve ganhos numa posição vendida em dólar real. Os juros americanos teve um movimento meio mixed, né? A gente ganhou tomado na parte curta e entregou na parte longa da curva de juros americanos. Nós tivemos ganhos na parte de renda variável, né, na parte tocada pelo Marcos Peixoto, no nosso fundo, né, na parte de Active Hedge, Long Short, a gente teve ganhos relevantes no mês também de junho, tá? E ganhos em juros chilenos. Eu acho importante reforçar aqui que teve também um ganho relevante de abertura de curva em diversos países da América Latina, então o ganho em juros chilenos também foi relevante. De maneira geral, o nosso cenário continua muito construtivo, né, para tanto lá fora quanto o Brasil, mas nós viemos fazendo reduções de risco, tá, recentemente. Só lembrando, em maio, nós já tínhamos visto a Bolsa Americana subir muito, e nós fizemos uma realocação de risco da Bolsa Americana para a Bolsa Brasileira, que tinha ficado para trás naquele momento. A Bolsa Brasileira tinha aberto um gap muito grande, em torno de 10% aí para a Bolsa Americana. A gente fez essa realocação. Logo no início de junho, né, a Bolsa Brasileira teve uma alta muito forte, né? A gente viu diversas reavaliações, né, de crescimento, PIB, vacinação, trajetória de dívida fiscal, tudo melhorou, parece que ao mesmo tempo, né? E a Bolsa Brasileira subiu muito forte, de níveis aí, saiu de 110 no low, 120, 130, e foi um momento que começaram a aparecer novos riscos no cenário, e a gente decidiu reduzir no início, para meados de junho, metade da nossa posição comprada na Bolsa Brasileira, e também decidimos zerar toda aquela carteira de ações que a gente tinha comprado ligadas à reabertura da economia brasileira, né? Eu estou no cenário de vacinação. A gente liquidou aquela carteira de ações no meados de junho e reduzimos a nossa posição comprada na Bolsa Brasileira, aí diante do aparecimento de diversos riscos, tá? Esse foi o principal movimento que a gente fez no mês de junho, e no final do mês a gente iniciou uma posição moderada tomada em juros médios e intermediários da curva brasileira, juros nominais. Em termos de fundamentos, a gente pode elencar o seguinte: na economia americana, a gente continua muito otimista, tá? Forte crescimento, estímulos monetários e fiscais recordes, isso aí não saiu do radar, o cenário continua sendo esse, o Fed quer isso mesmo, retomar a atividade, retomar o emprego, ele quer uma inflação um pouco mais elevada, mas desde maio isso aí, de certa maneira, nos incomodou, né? Quando começou a chegar perto da discussão, números de inflação mais altos, discussão de tapering, que deve começar, no nosso entender, aí no final do ano, início de 2022, tudo isso deve vir à tona mais forte no mercado, e a gente já começou a reduzir risco, tá, nos ativos de bolsa americano, e mantivemos as posições tomadas em juros americanos. A gente lembrando que a gente é tomado tanto na parte curta quanto na parte longa, e recentemente o que a gente viu, a parte curta ganhou dinheiro, aumentou as posições de alta de juros no curto prazo, e a parte longa a gente está vendo uma queda nas taxas, o que acabou gerando aí perdas no mês passado. Mas a gente continua otimista, concentrando as posições em juros, e recentemente, dado que a gente está vendo essa queda de juros longos americanos, a gente decidiu voltar com uma posição pequena no Nasdaq, né, que é uma bolsa que se beneficia mais de ações de growth, né? Essa queda de juros na parte longa americana tende novamente a impulsionar a bolsa de tech, mas é uma posição pequena,
Tá? Na parte de Brasil, que eu acho que eu queria destacar, o nosso otimismo continua intacto, que nem o Fernando destacou, mas assim como aconteceram alguns fatores de risco lá fora, né, nos Estados Unidos, que nos fizeram reduzir posição, no Brasil também aconteceu um mix de duas coisas. Os preços subiram muito, no Brasil, na Bolsa Brasileira, por exemplo, refletindo já o nosso cenário de melhora de crescimento, vacinação acelerada, né, a reabertura, e eu acho que é importante citar isso, assim, a gente tem essa sinergia com a equipe do Marcos Peixoto, né, que vai falar agora, essa sinergia de discussão micro, e desde ali do início de junho eles já começaram a nos falar, gente, já tem bastante, diversos setores já bem precificados e tudo mais, eu vou deixar para ele falar mais sobre isso, e aí nos acendeu também um alerta, né, fatores macro sendo bem precificados, crescimento, vacinação, e fatores micro também já sendo bem precificados, a gente decidiu reduzir a posição pela metade, não continuamos otimistas, por isso que ainda temos posição em renda variável para o médio e longo prazo, mas reduzimos a posição. E quais são esses riscos que eu queria citar rapidamente? Basicamente, o FONC, né? O FONC veio mais ROC no meio de junho, o Copom também sinalizou um ciclo um pouco mais extenso, no nosso entender, a gente saiu de 6,5% para 7% de Selic terminal, reforma tributária começou a pipocar essas notícias que poderiam prejudicar a tributação das empresas e tudo mais, ruídos políticos vocês estão vendo, fora um grande pipeline de IPOs que está aí, está para continuar a acontecer, tudo isso nos fez ficar um pouco mais otimista, mais cauteloso, reduzindo posição de maneira geral e zerando aquela carteira de reabertura que é importante citar, que também poderia ser afetada por juros. Então, grande parte dela tinha coisa de varejo. No mercado de juros, tá? A gente vê um ciclo muito bem precificado no curto prazo, a curva terminal termina em 7,60, 7,5, 7,60, muito bem precificada, mas no médio prazo, o ano de 23 a 25, no nosso entender, tem menos prêmio. Então, a gente aplicamos um pouquinho da parte curtíssima e tomamos a parte intermediária e longa da curva de juros, tamanhos moderados, tá? Não é relevante, e mantivemos uma posição vendida em dólar real, tá? Que já tínhamos no mês passado e estamos mantendo diante dos fundamentos muito benignos que a gente continua acreditando que tenham para a nossa moeda. Estamos mantendo uma posição tomada em cupom cambial, que sofreu pequenas perdas aí no mês de junho, e a posição de juros chilenos, que a gente teve um ganho bem relevante em junho, a gente reduziu consideravelmente, estamos aguardando novos desdobramentos aí, né? Já tem muito no preço, a gente continua acreditando que a direção dos juros globais é para cima, mas a gente reduziu consideravelmente a posição aí no final do mês passado. Eu acho que é isso, depois a gente continua aqui no Q&A. Passando a bola aqui para o Marcos Peixoto, falar um pouquinho da renda variável. Bom, beleza, Júlio. Vou emendar, então, no teu ponto que você falou, né? De preço, acho assim, a parte boa dessa realização, realmente, acho que tem um pouco de preço mesmo, assim, menos, como o Júlio comentou, nosso fundamento de médio e longo prazo continua positivo, mas eu acho que a bolsa tinha subido relativamente rápido. Essa questão da vacinação, realmente, da parte de reabertura, né? Eu acho que ela foi muito bem precificada. Os setores de shopping, de varejo, são setores mais linkados a esse tipo de reabertura, já tinham andado bastante. Então, eu acho uma realização, de certa forma, meio que justa e técnica, por conta de uma alta mais forte, menos do que por conta de mudança de fundamento, né? A gente, naturalmente, também teve a questão da reforma tributária impactando alguns ativos da Bolsa nesse mês de junho, né? Então, principalmente empresas que tenham ali um uso muito intensivo de JCP, de capital próprio, que é algo que realmente já está para acabar há muito tempo, né? Todo mundo sempre fala disso, mas mais probabilidade de acabar agora aumentou. Então, setores como bancos, Ambev, Telecom, né, que são muito intensivos em JCP, foram setores que pesaram bastante. O setor de shopping, propriamente dito, é um setor também que tem algumas benesses tributárias, né, de usar o lucro presumido, que também no projeto de lei também está para acabar. Então, foram um dos motivos ali que a gente viu um pouco dessa realização. A gente já estava com a cabeça um pouco mais menos positiva por conta de preço, né? Então a gente estava um pouco mais leve nos fundos. Então, falando um pouco do long bias, a gente estava ali, passou um mês ali em torno de 60% comprado. Então foi
foi uma redução boa, a gente pegou um pouco dessa realização ali com a posição menor de direcional, ajudou um pouco o fundo a performar também melhor. A gente segue com a posição ainda menor, a gente entende nesse nível de 125 mil, já deu uma certa corrigida em alguns papéis, então já fica um pouco mais construtivo, mas por hora o cenário ainda está um pouco nebuloso, a gente ainda não aumentou a exposição direcional, tá, né? Segue com a exposição direcional ainda menor. Bom, acho que do ponto de vista micro, né, no mês de junho, a gente fez poucas alterações aqui no fundo, tá? Não tem muitas mudanças para comentar, mas foi um mês ali que tiveram alguns acontecimentos. O principal deles para a nossa carteira foi a privatização da Eletrobras, né, que passou ali no Senado. Então, acho que do lado do ponto de vista positivo, né, a gente teve essa risco de cauda de ser vetado no Senado, ele passou apertado, mas passou. Do ponto de vista negativo, a performance do papel também deixou um pouco a desejar, né? Acho que teve muita antecipação da performance nos meses de abril e maio. Acabou que no mês de junho o papel andou meio que de lado depois da privatização. A gente mantém a posição, né? A gente até aumentou um pouquinho, então segue sendo das nossas core positions. A gente sabe que a privatização da Eletrobras em si só vai acontecer no início do ano que vem, então tem mais 6 meses agora de estudos, né? Junto com o BNDES, TCU, mas são coisas que não dependem mais do executivo, né? E nem do legislativo. Então é uma coisa muito mais técnica, que não depende mais do governo. Então o risco disso realmente não acontecer me parece extremamente baixo, mas a gente sabe que é um processo que o valor vai sendo destravado ao longo do tempo, né? A gente não imaginava também que fosse buscar o preço-alvo logo depois da aprovação do Senado. Então, é uma posição que eu acho que tirou bastante risco de cauda, mas a gente sabe que tem um caminho ainda longo até a finalização, por isso a gente permanece com o case. Acho que dentro da carteira também outro destaque que vale comentar foi a parte de e-commerce, né, que deu uma recuperada no mês de junho, principalmente as posições que a gente tem aqui via varejo e lojas americanas, via varejo principalmente. Eu acho que você teve um pouco também dessa rotação, né, o mercado saindo um pouco dos calls de reabertura e voltando um pouco para o call de e-commerce. E os dados também que a gente tem visto na margem seguem muito fortes, né? Então, mesmo com a economia reabrindo, a parte de e-commerce segue batendo recordes atrás de recordes. Então, acho que isso é um indicador bem positivo. Todo mundo tinha receio de quando abrisse as lojas físicas fosse uma retração do mercado e-commerce, e isso não aconteceu. Então, eu acho por isso também que os ativos já agiram bem ao longo do mês de junho. Você tem questões micros também que tem ajudando, a Via Varejo está avançando bem forte na questão de marketplace, então está fechando um gap que ela tinha versus das comparáveis. Então é um segmento que a gente segue com uma posição relevante nos fundos, a gente ainda gosta das posições, mas andou bem ali no mês de junho, a gente não fez alterações. De alterações que a gente fez mais relevantes, a gente zerou agora no finalzinho do mês a posição que a gente carrega de Vale, bastante tempo, e aí é muito mais por preço mesmo, assim, a gente vê a Vale mais bem precificada, é um ativo barato ainda, mas andou bem, principalmente se você considerar que o câmbio também deu uma recuada, né, de 5,80 para perto de 5, então ficou o papel mais bem precificado, e no momento a gente está preferindo ficar em siderurgia, tá? Então a gente está aumentando um pouco a exposição em siderurgia, o setor siderúrgico com mais triggers positivos, mais revisão de lucro do que o setor de mineração, tá? Então a gente fez esse shift ali na carteira. Uma posição que a gente zerou também foi B3, que é um case também barato, porém com muita coisa no horizonte ali de competição, o mercado com medo da competição da própria XP, do BTG. A gente não vê essa competição acontecendo no curtíssimo prazo, mas é um tema que voltou para o radar, é um tema bem sensível, né? Então, quando se fala de um monopólio, então a gente acha que o papel vai ficar ali ainda meio pressionado, sem muito trigger para andar, a gente achou melhor zerar a posição, tá? E tem a posição de BRTP, BR Distribuidoras, que a gente aproveitou para aumentar um pouco na oferta. Eu acho, inclusive, como o Júlio comentou, né, a gente está num período muito intenso de ofertas, né, a própria BRDT foi uma oferta de 11 bi, e isso acaba também drenando um pouco do fluxo para a Bolsa, né? Então, agora no mês de julho também tem diversas ofertas sendo precificadas, que a gente acha também que gera ali uma dificuldade da Bolsa andar muito rápido no curto prazo por conta desse fluxo adicional de IPOs. Tá? Acho que é isso, gente, de mais relevante dentro do portfólio. Fausto, acho que agora vale a pena a gente falar um pouco do cenário de renda fixa, crédito privado. A gente tem visto nas últimas semanas aí uma retomada importante para essa classe de ativos. Queria aproveitar e ter o know-how, explorar um pouco desse tema. Legal, Carlos. Bom dia a todos. Obrigado aí, meus sócios, pelas explanações. Como eu falo, é sempre fácil falar depois deles, né? Mas, inegavelmente,
a renda fixa vem passando por um ano fantástico. Vou usar esse adjetivo porque a gente está no meio de um ciclo de alta de Selic, e quando a gente olha a performance dos índices de mercado, né, os IMAs, o IRFM, os índices da Ambima, realmente a vida está difícil. Né? Só para ilustrar, o Fernando Genta comentou ali do Copom, né, um Copom um pouco surpreendente no que tange ali o comunicado, né, já vem subindo a Selic de 0,75 e 0,75, e no comunicado e na ata eles falaram que discutiram 100 pontos base de alta. O reflexo disso, naturalmente, foi um mês de junho difícil, né, para os papéis com algum risco pré-fixado, os NTNBs e os próprios papéis pré-fixados, com resultado, como eu falei, nos IMAs. Né? Então, quando a gente para olhar as NTNBs, né, os índices que medem as NTNBs, o IMAB, o IMAB5, o IMAB5+, realmente o mês de junho foi difícil. Para ilustrar, o IMAB5 teve um resultado de menos 0,13, e o IMAB5+, teve um resultado positivo, vou falar um pouquinho por quê, mas ainda segue negativo no ano. A curva DI, pessoal, ela chegou, né, ela abriu esse ano cerca de 300 pontos base, então, enfim, isso mostra a dificuldade, né, desse segmento. E as NTNBs, né, por conta dessa postura um pouco mais dura, né, na última reunião do Copom do Banco Central, as NTNBs curtas abriram cerca de 60 pontos base, né, e as longas, as bem longas, NTNB 2050, NTNB 2055, fecharam um pouquinho, né, o cupom de juros. De toda forma, um cenário extremamente volátil, e a gente vem comentando, né, um pouquinho disso aqui. Os índices de inflação de curto prazo seguem bem pressionados. Então, no mês de junho, a gente teve a divulgação do IPCA de maio fechado, ele veio em 0,83% contra 0,71%, né, de projeção do mercado, e o que trouxe a inflação em 12 meses acumulada para 8,06%. Então, bem acima do teto da meta e, naturalmente, né, trazendo algum desconforto para os agentes econômicos. A gente teve ainda a divulgação do IPCA 15 de junho, né, dentro do mês de junho, naturalmente, um pouco em linha com o que era esperado, mas em patamares muito altos, né, de 0,83, igual ao IPCA fechado de maio. E a única coisa, talvez, comece a dar um pouco enfim, não digo conforto, mas mostrar que o cenário pode ser um pouco diferente à frente, é a leitura da inflação no atacado. Então, a gente teve o IGPM de junho, né, já arrefecendo, e hoje a gente teve a divulgação do IGPDI de julho, já bem mais abaixo do que os números anteriores, né, 0,11, conta até 0,20 de uma projeção. De toda forma, eu venho comentando, né, a dificuldade aqui está sendo acertar essa inflação. A gente tem ainda a questão da energia, que o Jean também comentou, do regime de chuvas e tudo mais, então, inegavelmente, o cenário segue bem desafiador. No que tange o crédito, o cenário vem se concretizando também bem em linha com o que a gente vem comentando. A gente tinha uma convicção que, conforme o CDI fosse subindo, a demanda para os fundos ativos de renda fixa pós-fixados ia voltar. A gente tem percebido isso, a gente tem percebido inflow em algumas classes de fundos, inegavelmente uma demanda forte, né, para os ativos de crédito. Vale lembrar que os spreads ainda estão bem melhores, né, do que no início do ano passado, ali antes do início da pandemia. Então, para ilustrar, nesses spreads no início do ano passado rodavam em cerca de 1%, 100 pontos base, e hoje a gente pega os índices de mercado de debêntures em CDI, o IDADI e o próprio índice da JGP, o IDEX, os spreads estão por volta de 160 pontos base, 1,6%, que inegavelmente, quando a gente olha, né, para uma Selic futura, o Genta comentou aqui que está com uma cabeça mais de 7%, eu aqui tenho uma cabeça por hora de 6,5%, de toda forma não vamos brigar por isso. Quando a gente olha, a gente está falando de retornos aí anualizados acima de 8%, né, na classe de fundos de crédito privado, o que inegavelmente é muito melhor e bem diferente do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então, a gente segue bem construtivo, o mercado primário segue bem aquecido, né? Então, uma atividade muito robusta do mercado primário, os bancos, né, e os próprios fundos que vêm captando, vêm conseguindo deixar o mercado bem eficiente e vem suprindo a necessidade das empresas por capital.
A gente vem comentando também que as empresas já tinham feito um trabalho, enfim, de adequação dos seus passivos, né? Conseguiram refinanciar suas dívidas de uma forma eficiente, aderente aos modelos de negócio, e o que a gente vem percebendo agora é que uma nova rodada de captação, as empresas vêm vislumbrando investimentos, né? O CAPEX, e, enfim, a gente tem uma convicção de que o mercado aqui vai continuar suportando a expansão das empresas. Quando a gente olha para os fundos da XP Asset, a gente naturalmente vem apresentando performance muito consistente e tentando manter, né, um spread de crédito da carteira de crédito, da carteira investida dos fundos, em patamares altos. Então, para vocês terem uma ideia, comentei aqui dos índices de mercado da Ambima, o IDADI, o IDEX, da JGP, rodando aí por volta de 160 pontos base. Quando a gente olha efetivamente os fundos da XP Asset, o carrego é bem superior a isso. Então, quando eu olho, né, um spread bruto, né, que é antes de taxas dos fundos, o XP Corporate Light com 240 pontos, o XP Corporate Top com 280 pontos e o XP Corporate Plus com 290 pontos. Os próprios fundos mais conservadores, como a ANS, enfim, e o próprio Horizonte, com spreads, né, mais uma vez, pessoal, da carteira de crédito, acima de 200 pontos base. Então, o que a gente vem fazendo aqui, a gente segue numa reciclagem de carteira, a gente segue atento a algumas distorções, né? Eu venho comentando também que a gente já consegue enxergar alguns excessos, né? Algumas boas empresas, né, conseguindo, né, se financiar para prazos muito longos em spread que a gente não considera aderente ao risco-retorno, né, dessa emissão. Então, a gente tem ficado fora e a gente tem sido bem disciplinado ainda nessa alocação. Então, a gente veio fazendo desembolso. No mês de junho, a gente fez desembolso importante. No que tange, né, a família de fundos, a gente fez um desembolso na Itaúsa, na Locamérica, na Rede Açaí, né, Pão de Açúcar, algumas empresas de energia, Rio Paraná Energia, uma própria emissão do Banco XP, de letra financeira, Bradesco, e um FDIC de um multicedente multisacado. Super disciplinados e, naturalmente, sempre vislumbrando nessas realocações, nesses desembolsos, trazer spreads que sejam maiores do que o das carteiras de crédito. Se a gente não consegue fazer isso, naturalmente, a gente tenta desinvestir alguma coisa com spread menor e, naturalmente, alocar emissões com spread maior. Ainda olhando para a parte de crédito, né, quando a gente olha uma classe que vem captando muito de debêntures incentivadas, a gente realmente segue muito construtivo, né? Completou-se 10 anos, né, de que a Lei 12.431, né, foi criada, e as emissões de debêntures incentivadas já superam os desembolsos do BNDES, né? Então, a gente vem comentando também que os investidores ficaram muito atentos ao que aconteceu na pandemia, né, ao nível de preços e naturalmente, yield dos papéis, né, retorno dos papéis. Então, é uma classe que segue bem demandada, naturalmente, por conta da isenção. Até a questão da reforma tributária não está claro como é que vai ser a tributação desse negócio. A gente tem uma convicção aqui que isso não vai mudar, porque isso aqui tem financiado o setor produtivo, como eu comentei, já supera o BNDES. E a gente percebe que uma atividade no mercado primário segue muito forte e que os investidores estão muito atentos, né, às emissões. E, naturalmente, o reflexo disso é nos spreads, né? Então, a gente já percebe, quando a gente olha o índice de mercado da Ambima, também o IDA, em PCA e infraestrutura, já com spread abaixo de 0,5%, de 50 pontos base. E aí o investidor faz a conta, né, da isenção do imposto de renda e, enfim, e define o que vai fazer. No nosso fundo, a gente tem sido também bem disciplinado. Nosso fundo segue com spread de cerca de 100 pontos base, que naturalmente é muito diferencial, né, para o investidor. E aqui a nossa decisão vai ser de quando esse primário tiver com os spreads muito fechados, a gente vai ter que definir se a gente fecha esse fundo para novas aplicações ou não. Nos nossos fundos com risco de mercado, né, tirando aqui o debêntures incentivadas, falando do horizonte do XP inflação, a gente, em termos de posição, a gente ficou muito atento, né, no mês de junho, essa volatilidade trazida por conta de Copom, por conta de Estados Unidos, ali o Janta comentou, né, da reunião do FONC, que hoje, inclusive, sai a ata dessa reunião. A gente ficou bem atento, então a gente já vinha, né, já tinha reduzido ali a exposição na parte curta, a gente, enfim, bem atento a essa inflação de curto prazo e como é que a curva se comporta, e a gente veio migrando
para a parte mais longa, ainda com uma convicção baixa, porque por mais que a gente também esteja super animado com o cenário de crescimento e etc., você tem essa questão fiscal, né, olhando para o ano que vem, olhando para a eleição, traz um pouco de desconforto ali do que pode acontecer, né, como é que o governo pode atuar nessa frente. Então, a gente vem fazendo operações oportunísticas, e a gente conseguiu fazer dar uma alongada ali para as vezes mais longas aqui no mês de junho, um negócio, mais uma vez, bem oportunista, nada estrutural, e naturalmente conseguiu entregar uma performance na carteira de NTNBs muito boa, tanto na inflação quanto no horizonte, e naturalmente aqui, né, sempre atento para reduzir quando, enfim, já tiver feito algum tipo de PNL, e, enfim, seguir leve, porque, como eu comentei, né, o cenário para renda fixa ainda vai continuar desafiador, então a gente aqui na nossa cabeça é não ter nenhuma posição estrutural, é ter posições mais leves para poder aproveitar as oportunidades para os nossos investidores. E para finalizar, pessoal, falar um pouco do risco corporativo, né, o risco dos emissores de crédito, né, corroborando o que a gente vem dizendo, né, se a gente está animado com o cenário de crescimento e etc., inegavelmente com reabertura, né, aqui nossos sócios aqui de renda variável, macro, com exposição aqui em empresas que vão se beneficiar de reabertura e etc., naturalmente isso para o crédito, né, é muito bom, porque passados para o pior cenário do ciclo econômico, as empresas vêm conseguindo recuperar a receita e, como eu falei, né, já tinham feito um bom trabalho ali no que tange seus passivos. Então, a gente entende que a saúde financeira, né, do setor corporativo vai seguir melhorando, o que inegavelmente, né, é bom para quem está exposto em algum ativo de crédito, porque, mais uma vez, a gente tem que entender a geração de caixa e como é que essa empresa gera o caixa para pagar as dívidas à frente. Então, o que eu queria passar era isso, e vamos para o Q&A agora. Perfeito. Acho que o Genta foi matando ali algumas dúvidas, principalmente sobre o cenário macro que surgiram. Eu não sei se vocês querem pontuar alguma coisa para finalizar aqui. Eu só queria lembrar que a gente, desde o último mês, até para facilitar o dia a dia aí dos nossos clientes, dos nossos parceiros, a gente sobe no nosso canal um resumo com os principais momentos aqui dessa live. Então, para quem estiver ali no carro, no trabalho, coisa de 10, 15 minutos, no máximo, consegue ouvir aqui esse nosso bate-papo mensal, que traz bastante informação, não só sobre os nossos fundos, mas do cenário. Se ninguém aqui de vocês, gestores, Genta, quiser pontuar mais algum ponto, a gente pode finalizar e agradecer a participação de todos. Da minha parte aqui, acho que está fechado, Carlos. Eu respondi algumas no chat. Só agradecer. Fechado, então. É isso, gente. Não mais nada. Obrigado a todo mundo aí. Mês que vem a gente volta. É isso aí. Falou, pessoal. Bom dia. Obrigado a todos. Bom dia. Ótimos negócios. Um abraço. Obrigado.